Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra no Data Platform Virtual Summit 2022. Meu nome é Caio Garcia, eu sou DBA SQL e coordenador também de um time de banco de dados SQL Server, um time de DBAs na empresa DataSide. Sou também MVP Data Platform da Microsoft e tenho aí um blog, um canal no YouTube chamado DBA Onboarding. Estou aqui hoje com o meu parceiro de trabalho, Leandro Procópio, também é DBA SQL Server, especialista no assunto SQL Server e também trabalha junto comigo lá no meu time na empresa DataSide. Nessa palestra nós vamos trazer para vocês aí um assunto bem bacana, um case real mesmo que nós passamos com um cliente aqui da DataSide recentemente e que faz total sentido nesse momento onde muitas empresas têm trabalhado em migrar para o ambiente de nuvem, né? Falando aí da nuvem da Microsoft, o Azure. Então é um tema que pode te ajudar com certeza aí nos seus próximos projetos, falando sobre dados especificamente no Azure, utilizando aí as funcionalidades do Azure SQL Database e da instância gerenciada. O tema então da nossa palestra é os desafios de mover um database, um banco de dados, de uma instância gerenciada para um Azure SQL Database. Vamos falar aí desse projeto de migração que nós tivemos e que ficou muito bacana, por isso nós vamos compartilhar aqui com vocês. Antes da gente começar, queria agradecer aí o apoio especial da Microsoft para esse evento. A gente sabe que para que esse tipo de evento, para que a comunidade possa continuar produzindo conteúdo de qualidade, um material top para vocês aí aprender sobre as tecnologias, isso a gente não consegue sem o apoio, né? E a Microsoft apoiou aí fortemente tanto a comunidade como os organizadores aqui desse evento. Nós agradecemos e também queria deixar aqui o meu agradecimento e do Leandro também para toda a equipe aí de organização do Data Platform Virtual Summit 2022, fizeram um trabalho incrível e agradecemos a oportunidade de poder palestrar aqui para a galera que quer aprender sobre SQL Server. Bom, gente, qual que é a nossa agenda de hoje? Nós vamos falar um pouquinho sobre os modelos de serviço de SQL na plataforma do Azure. Vamos fazer um comparativo entre o Azure SQL Database e as instâncias gerenciadas. E no final nós vamos fazer um demo aí desse case corporativo que eu falei com vocês no começo, onde o Leandro vai estar apresentando para vocês aí todo o passo a passo de como executar, mão na massa mesmo, bem prática, como fazer essa migração de uma instância gerenciada para um Azure SQL Database. Vamos começar aqui então pelos modelos de serviços que nós temos aí na plataforma do Azure, né, voltados ao SQL. Não é novidade para ninguém, mas é importante ressaltar e destacar alguns pontos aqui com você. Se você já conhece, é bom para você relembrar também sobre essas informações. Nós temos hoje três principais serviços aí voltados ao SQL na plataforma do Azure, que é a nuvem da Microsoft. O primeiro deles é o SQL Server rodando em uma máquina virtual, e esse é um modelo mais parecido, né? Na verdade é um Ctrl+C, Ctrl+V, né, o que a gente chama aí de lift and shift do ambiente que nós temos hoje on-premise, ou seja, local nas empresas, para o ambiente de nuvem. Qual que é a diferença? Enquanto no local a empresa tem o servidor dela ali dentro da sua própria estrutura da empresa e o SQL Server instalado naquele servidor, nesse modelo aqui de SQL Server em uma máquina virtual no Azure, nós temos o mesmo cenário olhando para a parte de SQL. A única diferença é que ao invés da máquina, né, estar dentro da empresa fisicamente, ela está alocada em um data center da Microsoft em algum local do mundo, né, em algum data center que a Microsoft tem. Quando nós vamos pensar numa migração de um ambiente local para um ambiente nuvem e nós precisamos literalmente levar exatamente igual ao que nós temos local para o ambiente de nuvem, esse é o melhor caminho que a gente deve seguir, né? Utilizando uma máquina virtual, vamos ter ali um setup do SQL, uma instalação, e aí você tem o mesmo cenário. Então esse é o primeiro caminho, é a entrada, digamos assim, quando a gente fala aí no ambiente de nuvem. Depois dessa máquina virtual com o SQL Server,
nós partimos para o banco de dados como serviço, né? Então, são funcionalidades que nós temos dentro do plataforma do Azure que podem nos oferecer alguns tipos de serviço voltados ao SQL. E aí nós estamos falando aqui especificamente do Azure SQL Managed Instance e do Azure SQL Database, a instância gerenciada e o SQL Database. Quando a gente fala da instância gerenciada, o próprio nome já diz, né? A gente trabalha com a ideia de uma instância de SQL. Enquanto lá na VM nós tínhamos toda a infraestrutura ali para tomar conta, onde nós temos que instalar o SQL, aplicar patch, atualização, cuidar de fato do sistema operacional e por aí vai. Aqui na instância gerenciada, nós temos apenas o controle a nível de instância, né? Ou seja, toda essa parte de infraestrutura por trás do ambiente fica por conta ali da plataforma do Azure. Então esse tipo de serviço, ele nos proporciona poder focar mais ali a nível de SQL Server mesmo. Você vai ter o acesso ali naquela instância e aí dentro dela vai ser como se você estivesse trabalhando num SQL on-premise, por exemplo, ou até mesmo num SQL numa máquina virtual. E por fim, nós temos o Azure SQL Database, que ele é completamente diferente dos anteriores, porque aqui nós estamos falando apenas da utilização de um database, de um banco de dados. É claro que isso pode ser expandido, né, para um pool de databases ali, já é um contexto aqui que a gente está falando de compartilhamento de recursos, mas nós não vamos entrar nesse tipo de detalhe aqui nessa palestra. O ponto aqui é que enquanto na instância gerenciada você tem um controle total ali a nível de instância, ou seja, você vai ter ali uma gestão como DBA a nível de instância, no Azure SQL Database nós estamos falando especificamente de um database. Então é muito mais restrito, é mais para utilização mesmo das aplicações. E boa parte ali da administração, nós vamos ver mais para frente aqui na apresentação, ela é bem diferente de quando a gente fala aí de uma instância gerenciada e muito mais diferente ainda de quando a gente fala de um SQL numa máquina virtual. Então, como vocês podem perceber, ele vai afunilando, né? As funcionalidades que nós estamos falando aqui agora, essas três, elas vão afunilando. Na máquina virtual, nós temos, é muito abrangente, nós temos acesso inclusive ao sistema operacional para gerir, e precisamos gerir esse ambiente no todo, por completo. Na instância gerenciada, nós vamos focar mais na parte do SQL, não temos que nos preocupar mais a nível de sistema operacional, a nível de a própria atualização do SQL Server. E quando a gente vai para o Azure SQL Database, nós vamos granularizar mesmo ali a nível de database e isso acaba reduzindo bem também ali a parte de gestão desse ambiente aí de SQL Server. Vamos fazer um recorte aqui agora nos dois serviços principais que nós vamos mostrar a demo para vocês aqui, que é a instância gerenciada e o Azure SQL Database. Vamos fazer aqui um comparativo entre elas. É claro que existem vários pontos que nós podemos comparar, mas eu trouxe 4 pontos aqui que na nossa visão são extremamente importantes e relevantes na hora de você entender para que lado você vai seguir, né? Vamos imaginar aqui um cliente que precisa fazer uma migração para um ambiente de nuvem da Microsoft para o Azure e você, como DBA, foi consultado ali para definir qual que seria o melhor cenário para esse cliente, qual funcionalidade utilizar. Digamos que o SQL como máquina virtual já foi descartado e o cliente quer partir para um serviço de banco de dados, né? Então, seja instância gerenciada ou Azure SQL Database. Como que a gente pode avaliar isso e definir para que lado a gente vai, né? Então, esses 4 pontos aqui, tenho certeza que vão te ajudar a tomar essa decisão. E foi em cima desses pontos, principalmente, que nesse caso que nós vamos apresentar a demo para vocês, nós utilizamos aí para conseguir justificar para o cliente uma possível migração e que com certeza no final vocês vão ver com o Leandro, ficou muito bom para o cliente, ele gostou bastante, aí, principalmente por conta desse último ponto aqui embaixo, né, que é o custo. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, começando aqui, a primeira diferença, né, como eu estava falando anteriormente, a instância gerenciada por si só, o próprio nome já diz, né, ela é uma instância de SQL Server
e o Azure SQL Database é um banco de dados que você tem acesso ali e vai se preocupar mais com a utilização desse banco de dados, com a modelagem dele, com os dados que a gente tem ali dentro. Como a gente está falando aqui, um sendo uma instância e o outro apenas um database, é óbvio que já dá de cara para você perceber que quando a gente fala da instância gerenciada, o DBA ele vai precisar naturalmente se preocupar com algumas coisas que com o Azure SQL Database ele não vai precisar se preocupar a nível de configuração, a nível de gestão, de acompanhamento daquele ambiente. Então o esforço, o trabalho, ele acaba sendo maior por parte do DBA quando a gente fala de uma instância gerenciada. Isso não significa que quando a gente vai para um Azure SQL Database, o DBA não tem trabalho, não tem atividade. Ele tem também, porém elas mudam um pouco. Você vai ficar muito mais voltado ali para a parte de performance, de segurança dos dados, de redução de custos e esse tipo de coisa. Enquanto do lado da instância gerenciada vai se aproximar um pouco mais do modelo on-premise que a gente tem, onde a gente tem que configurar algumas coisas ali a nível de instância, acompanhar alguns indicadores para que a gente possa manter ali o ambiente saudável e sempre funcionando bem. O segundo ponto de destaque é que, como a instância gerenciada, ela por si só é um serviço de uma instância, obviamente ela tem também junto ali o SQL Agent, que é onde nós podemos automatizar processos, criar jobs, criar rotinas ali automáticas para fazer a execução para nós, como DBAs. Já no Azure SQL Database, como é apenas um banco de dados, né, você não tem esse controle a nível de instância, você não tem a funcionalidade do SQL Agent ali para você. Então, algumas atividades, por exemplo, precisa-se que todo dia execute um script como se fosse um job. Você não tem uma solução nativa dentro do Azure SQL Database para fazer isso de forma tão simples como um SQL Agent. Você tem algumas formas de automatizar isso de maneira externa, utilizando outros recursos dentro da plataforma do Azure, ou então você até tem como criar uma espécie de job ali dentro de uma funcionalidade nova que a Microsoft disponibilizou no contexto do Azure SQL Database para a criação de jobs, mas não é tão parecido com a utilização do SQL Agent. São uns passos um pouco diferentes e que, na maioria das vezes, quando as pessoas não têm conhecimento, acaba se tornando ali um trabalhinho um pouco mais demorado, um trabalhinho um pouco diferente. Isso não significa que você não consegue automatizar as coisas no Azure SQL Database, não é esse o ponto. Sai um pouco ali do que o DBA está acostumado, diferente da instância gerenciada, que já é o padrão mesmo que o DBA está habituado, né? O SQL Agent cria ali as automatizações e já consegue fazer a utilização. O terceiro ponto de importância que a gente vale destacar aqui é em relação à parte da administração, né? Então, a nível da instância gerenciada, você tem tanto a parte do portal do Azure para fazer isso, mas muito mais dentro da própria instância a nível de configuração, enquanto no Azure SQL Database você fica mais limitado a fazer os ajustes a nível do portal mesmo do Azure. Você fica um pouco mais limitado nesse quesito de configuração quando a gente está aqui do lado do Azure SQL Database. Mas nada também que impacte a utilização, que impeça de você fazer um projeto onde o banco de dados vai estar no Azure SQL Database. São apenas pontos diferentes aqui que você deve levar em consideração. Temos muitos outros casos aqui de diferença entre eles, por exemplo, Cross Database. Na Azure SQL Database você não consegue fazer Cross Database, um select juntando dados de 2 ou mais bancos na mesma query. Já na instância gerenciada você consegue fazer isso. Tem a questão de linked server também, que você consegue ter na instância gerenciada e no Azure SQL não. Enfim, são várias diferenças que existem, mas o ponto principal aqui é você entender qual que é a necessidade, o que o cliente ele vai utilizar para que daí então você possa, compreendendo os recursos que a plataforma te oferece, né, seja a instância gerenciada ou Azure SQL Database, poder sugerir para ele qual caminho vai seguir. E aí nós chegamos no quarto e último ponto aí de destaque, que é em relação à parte dos custos.
Obviamente, quando a gente fala da instância gerenciada, o custo para você ter esse serviço, ele acaba na maioria das vezes, se você for comparar a mesma quantidade de hardware dos dois lados, né, para a gente comparar coisas iguais, a mesma quantidade de recursos computacionais dos dois lados, o custo da instância gerenciada ele sempre vai ser maior do que o Azure SQL Database, porque ele oferece recursos a mais para você. Então, obviamente, ele vai se cobrar mais caro. Nesse case que nós vamos mostrar para vocês aqui, o cliente estava com o ambiente numa instância gerenciada, com um custo alto mensal, e nós realizamos essa análise do ambiente dele para entender primeiro se de fato ele precisava estar numa instância gerenciada, ou seja, ele está utilizando funcionalidades que não tem no Azure SQL Database, que justifique ele estar aqui na instância gerenciada, e aí, para nossa surpresa, percebemos que não, ele não precisava estar numa instância gerenciada. E então o Leandro iniciou uma POC, começou aí um projeto, uma validação, primeiro para entender qual que era a dificuldade, quais eram os desafios de se fazer essa migração, porque tem alguns desafios sim, não é tão simples fazer uma migração de uma instância gerenciada para um Azure SQL Database. É claro que vocês vão ver com o Leandro que depois que você já pega o jeito, já tem o caminho das pedras que ele vai passar para vocês aí na demonstração, fica mais fácil, mas quando você precisa fazer isso uma primeira vez, né, você encontra alguns desafios sim, mas que foram todos superados. Depois que o Leandro montou esse exemplo, montou essa POC, ele trouxe essa questão para o cliente, né, da possibilidade de se fazer, mostrou para ele esse projeto, e aí o cliente entendeu que fazendo essa mudança da instância gerenciada para o Azure SQL Database, no caso dele, para a quantidade de recurso que ele utilizava, para o valor que ele pagava financeiramente para manter esse ambiente na instância gerenciada, fazendo a migração ele ia ter uma redução de custo ali altíssima e valia muito a pena fazer essa mudança. Uma vez que, claro, né, ele não utilizava nenhuma funcionalidade que não conseguisse utilizar dentro do Azure SQL Database. Isso é importante destacar, pessoal, porque nem sempre vai ser possível, né? Às vezes a solução do cliente que está lá na instância gerenciada vai usar um cross database, ou depende de alguma coisa específica, de alguma funcionalidade específica que você não vai conseguir ter ela dentro do Azure SQL Database. E aí vale você, como DBA, analisar, avaliar, fazer esse levantamento minucioso do que o cliente utiliza para daí então, por exemplo, poder sugerir para ele também essa mudança e a execução dessa migração. Então, sem mais delongas, vamos agora aí para a prática, para a demonstração. A bola está com você aí, Leandro. Show de bola, hein, Caio? Bem, pessoal, sou Leandro Sampaio, DBA Sênior. Hoje atuo aqui na DataSide, possuo mais de 3 anos de experiência com SQL Server. Já trabalhei aí em segmento da educação, como na Unip, né, Universidade Paulista, uma universidade aqui no Brasil, e a Cofitec, uma consultoria de seguros. Como eu falei, né, atualmente eu atuo como DBA Sênior, aqui especialista em SQL Server aqui da DataSite. Possuo certificações aqui pela Microsoft, né, do Azure e na AWS também. Agora que vocês me conhecem e estão a par do assunto, né, por que a gente quer fazer isso, eu vou mostrar para vocês aqui um ambiente. Então, primeiro a gente tem aqui uma instância gerenciada, que é esse cara aqui, né, o Managing-Instance, instância gerenciada do SQL Server, né, como vocês podem ver aqui, beleza, instância gerenciada. Aqui nós temos então um Azure SQL Database, ou um banco de dados do SQL Server. Só que, pessoal, nós também iremos precisar, além desses dois caras, né, que a gente tem a demo, a gente vai precisar também de um container aqui no Azure, beleza? Uma conta de armazenamento do Blob Storage. Ela é muito importante para a nossa demo. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é que eu estou conectado aqui na minha instância gerenciada. Beleza? Aqui, ó. Aqui é a minha instância gerenciada, nosso server name. Aqui vocês podem ver, eu coloquei até o nome para ficar mais fácil para a gente, ó. Managing-Instance. E eu quero que vocês vejam as tabelas que eu tenho aqui. Eu tenho exatamente 13 tabelas. Aqui, ó. Tá melhor. Eu tenho essas 13 tabelas aqui.
na minha instância gerenciada. Beleza? Agora vamos olhar aqui no meu Azure SQL Database. Vou mostrar para vocês aqui. Coloquei esse nome aqui, okay, que é um nome diferente. E vamos olhar com a nossa tabela. Eu não tenho tabela nenhuma. Beleza? Aqui, reparem, né? Que para essa base aqui, ó, que eu já deixei criada. Aqui, ó. NotWind, beleza? Aqui também é a mesma base, ó. NotWind, ok? Bem, vamos começar. Primeira coisa que a gente deve fazer aqui, pessoal, que eu decidi por esse caminho, tá? Foi um caminho que eu achei que foi um caminho mais fácil, que foi a gente fazer uma replicação do tipo merge por um ambiente, porque eu sei que a gente pode estar utilizando esse recurso, né? Usar a instância gerenciada para ela fazer uma replicação ali com o Azure SQL Database. Então, como eu sei que eu posso utilizar esse recurso, e nesse caso aqui, né, o cliente em questão, ele não utilizava job, tá? Ele só utilizava o SQL como um repositório de dados. Cara, foi fácil essa demanda, porque eu simplesmente fiz uma replicação. Mas se fala assim, qual que é o maior desafio disso aqui tecnicamente? Beleza? Para quem trabalha com DBA, e eu como DBA, o maior desafio técnico que eu encontro nessa demanda é justamente o desafio do ambiente, né? Que é você subir um ambiente, configurar um ambiente, configurar a porta, configurar a rede, tá? Esse aqui é o maior desafio, que é toda essa infraestrutura. Porque essa não é uma demanda muito comum, né? Geralmente os clientes eles saem do on-premise e vão para o Azure, né? Aí eles vão para um IaaS, né? Que é colocar um Azure dentro de uma VM e dali para frente não muda muita coisa, né? Ou eles vão para o PaaS, que é o Azure SQL Database ou Managed Instance, ok? Que é a instância gerenciada. Só que aqui a gente percebe que ele está indo de um serviço PaaS para outro serviço PaaS, né? É um pouco diferente, mas pode ser que aconteça. E como eu levando tudo isso em consideração, que o cliente ele não tinha nenhum job, tá? Ele só tinha algumas rotinas ali, algumas tabelas. Então ficou até fácil levar isso daí pro Azure SQL Database. Por que que não nasceu assim, tá? Olha, não nasceu assim porque o cliente subiu dessa maneira. E quando chegou na gente, a gente verificou que, olha, se a gente levar você lá pro Azure SQL Database, você vai ter uma economia no bolso. Beleza? Vou mostrar uma comparação para vocês no final desse vídeo aqui. Então, agora que vocês sabem o caminho que eu decidi para poder fazer essa migração, que foi estar utilizando do recurso da replicação, nesse caso aqui é replicação snapshot, vamos configurar com a gente aqui. É muito diferente de configurar isso no seu ambiente on-premise? Não. Tem uma particularidade aqui que eu achei diferente, tá? E é diferente de fato, porque eu já fiz isso muitas vezes no ambiente on-premise. Eu vou mostrar para vocês. Vem comigo aqui, confere aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um distribution, né? A distribuição. Botão direito, configure distribution, né? Podendo ver, aqui ó, beleza? Vou clicar aqui, configurar, next. Utilizar então o Managed Instance, né, como agente de distribuição. Eu vou estar utilizando o meu Managed Instance como agente de distribuição, né? A única modo a fazer aqui, né, porque somente a instância gerenciada que tem o agent, né, que você consegue executar job. Essa é uma das principais diferenças, né, entre uma instância gerenciada e um Azure SQL Database. A instância gerenciada você tem acesso a jobs, né? Enquanto o Azure SQL Database você não tem. Não de forma nativa pelo menos, tá? Outra diferença legal também que vale citar aqui é que você não consegue fazer cross database no Azure SQL Database, tá? Só se tem algumas maneiras como external table, mas pode nesse assunto. Beleza? Vou estar utilizando então aqui o Managed Instance como meu agente de distribuição. Vou colocar a minha pasta aqui. Antes de colocar essa pasta aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que eu faço para poder estar utilizando essa pasta, que é um caminho de rede, tá? Vamos voltar aqui. Primeira coisa que eu mostrei para vocês no começo do vídeo é que vocês vão ter que ter um container, beleza? Com uma pasta, um compartilhamento de arquivos, ok? Eu tenho esse cara aqui que dá desse lado aqui, vou dar no mesmo, ok? Vou clicar aqui, snapshot, e aqui essa pasta eu já tenho, né? Vou voltar aqui uma casinha. Eu vim aqui, ó, compartilhamento, demo. Belezura.
O que eu vou fazer? Eu vou mapear, tá? Essa pasta, né? Esse caminho aqui na minha VM. Como eu já fiz isso daqui, snapshot, o que eu vou fazer? Eu vou dar um eject, tá? Pra gente poder fazer junto aqui, desconectar. Ó, desconectei aqui. Ok. Vou abrir aqui o PowerShell com vocês. Vou abrir aqui o Easy, né? PowerShell Easy, eu gosto de utilizar o Easy. Vou mostrar para vocês aqui. Eu subi uma máquina aqui uma VM que não é tão rápida, tá? Para não ter muito custo. Ok? Ele até salvou aqui, mas eu vou tirar, tá? O caminho de rede ali eu vou deixar. Vou tirar esse cara. Como é fácil, olha como é fácil a gente mapear uma unidade de rede do Blob Storage para nossa VM, cara. Conectar aqui. O próprio SQL, o próprio Azure, né? Ele vai te dar um script para você rodar no PowerShell. Você copia isso daqui e colar no seu shell. É muito fácil, de fato. Ok? E, opa! Caminho de rede criado com sucesso, né? Tá executando o script aqui, ó. Vamos ver se não vai dar nenhum erro, né? Tá, o run script criou com sucesso, né? Como a gente pode estar vendo aqui, ó. Que legal, ó. Criado com sucesso. Então, beleza, ó. Criação de sucesso. Ok? Vamos verificar aqui? Vamos. Aqui, ó. Criou a nossa unidade de rede. Tranquilo, né? Já tem essa peça de snapshot aqui que eu coloquei, né? Reparem que dentro dela não tem nada, tá? Isso é importante. Vou mostrar para vocês depois. Então, eu vou pegar esse caminho de rede aqui que eu já deixei pronto. Ah, como é que você pega isso? Ó, pode pegar aqui, por exemplo. Ok? Depois pegar o snapshot. Simples. Vamos lá. Vou colocar aqui. E qual que é a maior diferença que você falou? Essa aqui, ó. Essa pra mim é a maior diferença, tá? Vamos lá. Tá aqui, pessoal. A maior diferença pra mim. Opa, apertei o botão errado aqui. Fechar aqui. Beleza. Aqui, ó, tá a maior diferença. Você tem que colocar uma conexão para sua storage, né? Storage connection string. E ele até te fala um exemplo aqui, né? O account name, o seu storage account name, account key, o endpoint suffix, default endpoint protocolo. Aí você fala assim, nossa, cara, sou DBA, né? Eu como DBA não mexo muito isso aqui, eu não sei muito bem como fazer. Calma, calma. Antes de você pedir ajuda para o seu colega da infra, fique ciente que o Azure ele é muito fácil de se mexer, né? Então vamos lá, vou te mostrar como é que faz. Vem comigo. Muito simples. Vou vir aqui nesse cara. Vamos voltar uma casa aqui. Vamos vir aqui, ó. Chave de acesso. Vamos mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Ele vai te mostrar uma cadeia de conexão. Olha só. Então tudo aquilo que eu te falei, né? Default Endpoint protocolo, account name, né? Deixa eu pegar aqui pra gente poder visualizar melhor. Vou colocar aqui, ó. Então olha só que maneira, né? Tudo aquilo que eu tinha te falado, endpoint protocolo, account name, account key, o que mais aqui que ele colocou? Endpoint suffix. Tá tudo pronto, copiar e colar, cara. Seja feliz. Vamos lá. Dá o next. O nome vai ser distribution mesmo. Beleza. Certinho. Configure distribution. Se você quiser colocar o script, coloque. Não vi necessidade aqui. Finish. Vamos lá. Uma coisa importante, pessoal, que eu vou mostrar para vocês é que vocês precisam colocar aqui, ó, no seu IAM, uma permissão para esse cara. Cadê aqui, ó? IAM, controle de acesso. Se vocês não colocarem a permissão para esse cara, essa permissão aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Leitor de compartilhamento de acesso do SMB. Se vocês não colocarem a permissão para sua instância gerenciada nesse protocolo aqui, ó, leitor de compartilhamento SMB de dados de arquivo de armazenamento, né? O nome é bem grande, vocês não vão conseguir. Ele vai dar um erro lá 53, que é falha de conexão, tá? Caso isso aconteça, dá uma olhada. Ah, Leandro, como é que eu faço, cara, para colocar isso daqui? Beleza? Você vai atribuir aqui, adicionar o acesso, ó.
distribuidor de função, você procura por SMB. Pega esse cara aqui, ó, e coloca ele. É esse cara que você vai precisar, beleza? Se você não colocar isso daqui, a sua instância gerenciada, ela não vai conseguir ter acesso à sua unidade de rede lá no Blob Storage, tá? E você não vai conseguir fazer a sua demanda, beleza? Aqui ele falou pra gente que terminou, né? Mas temos que ver aqui um job, né? Se o job executou com sucesso ou não. Pelo que eu vi aqui, sim, executou com sucesso. Como é que eu sei que executou com sucesso, tá? A gente pode dar uma olhada aqui na pasta. Se ele criou alguma coisa na pasta. Ele não criou nada na pasta. Então, porque eu não criei ainda o snapshot, né? Vamos criar agora. Então, vamos lá. Vamos criar um publication aqui. New publication. Next. Aqui, ó, snapshot publication. Qual que eu vou escolher? Beleza? Temos três opções aqui, pessoal. Snapshot publication, transacional e merge. Então, se você tem um Azure SQL Database, beleza? E você tem uma instância gerenciada, na sua instância gerenciada você pode usar ela como um agente de distribuição para esses três caras aqui. No nosso exemplo, eu vou usar o snapshot. Beleza? Vou ver aqui, ok. Vou colocar só as tabelas aqui, tá, pessoal? Só para a gente fazer um exemplinho aqui. Next. Aqui que ele fala, olha, você precisa colocar algum filtro na sua query, né? Escolher alguma tabela, algo do tipo, né? Não, quero que traga tudo. Criar snapshot imediatamente, né? Beleza? Aí sim ele vai criar lá na pasta. Qual que é o seu snapshot engine? Vamos configurar. Isso aqui, pessoal, um detalhe muito importante, tá? Para que vocês fiquem atentos aí também. Quando vocês forem, se vocês precisarem fazer essa demanda, olha, ele está falando assim, ó, use o login do SQL Server. Eu vou colocar o login e senha normal aqui, tá? Só que vocês têm que ter em mente uma coisa, tá? O mesmo login e a mesma senha que vocês colocarem aqui, vocês também têm que ter lá no seu Azure SQL Database, tá? Beleza? Porque se for diferente, se não tiver, vai dar problema. Porque ele vai usar esse mesmo usuário para se conectar nos dois lados, beleza? Na origem e no destino. Então, deixa eu pegar aqui a minha colinha. Deixa eu pegar aqui. A senha, né? Coloquei uma senha grande aqui. Vou colocar aqui meu usuário. Minha senha. Vamos fazer junto com vocês aqui. Vou dar um OK. Simples. Create the publication. O nome vai ser demo 001. E finish. Adicionamos o artigo aqui. Isso aqui é muito rápido, né? São somente 13 tabelas, que nem eu mostrei, né? Então ele cria aqui um artigo para cada tabela, né? Para quem manja um pouco de replicação. Beleza? Ele startou o snapshot engine, tá? Ou seja, não foi feito, ele só startou. E ficar de olho se não vai dar erro lá no job. Então, vamos voltar para cá, vamos dar um refresco. Olha, está executando, tá? Então, a partir do momento que isso aqui executar com sucesso, eu sei que ele fez meu snapshot lá na pasta. É rápido, ó. Então, executou com sucesso, não vi nenhum erro. Agora vamos dar uma olhada lá na pasta. Ó, agora sim, ó. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Ó, pessoal, essa pasta aqui não tinha nada, né, dentro dela. Agora a gente tem essa pastinha aqui com o nosso snapshot que o SQL criou pra gente. Beleza? Aqui, ó. Nós demos 01 e ele criou aqui as paradas que ele precisa. Ok? Uma coisa que a gente pode ver aqui também é essa SP aqui, Yet Distributor. Ele fala, olha, tá tudo ok, né? A distribuição está instalada, tem um publicador, tá tudo certinho, tá? Se esse cara aqui tiver como 0 ou esse, tem um monte de errado aí, tá? Dá uma olhada. Vamos criar então a nossa subscription. New subscription. Next. Essa aqui mesmo vai usar, né? Essa publicação mesmo. Todos os nossos agent, né? Vai rodar no distribuidor. Então, isso que eu estou falando aqui, ó. Que é a minha instância gerenciada. Utilize ela para fazer todo o nosso trabalho de replicação. Beleza? Resumidamente, é isso que eu estou falando, ó. Utilize então o meu Manage Instance, né? Para fazer todo o trabalho aqui da replicação.
Beleza? O foco aqui, pessoal, não é replicação. Ok? Vou adicionar aqui então SQL Subscribe e vou colocar o que? O meu Azure SQL Database. Lembra? Olha aqui o meu usuário, leandro.procopio, né? Tá vendo? Que é importante ter o usuário. Já selecionou aqui a database para nós, né? Tranquilo, not wind. E eu tenho que colocar de novo o meu usuário e senha. E eu quero que rode continuamente? Não, pessoal, porque nesse caso aqui eu vou rodar só uma vez, né? Levei, pronto, acabou a demanda. E inicialize imediatamente, ok? Criar subscription. Finish. Tá startando aqui, tá criando. Então, que nem aqui, né? Ele criou a subscription pra gente aqui nesse step e aqui ele startou a sincronização. Então temos que ficar de olho lá no job, ver se não dá nenhum erro. Inclusive ele já executou, né? Então agora nos resta ver se nós teremos as tabelas aqui. Beleza? As 13 tabelas. Aqui tá dando um pouco mais, né? Por quê? Porque ele criou algumas tabelas de sistemas, né? Que são essas daqui, ó. Só para vocês poderem verem, né? Essas são as tabelas de sistema que ele criou. E essas são as tabelas que, de fato, são as tabelas importantes para o cliente, né? Então, o que eu faço? Isso daqui. Pronto. Olha só. Legal, né? Estou, então, no meu Azure SQL Database. E eu estou com todas as tabelas. Vamos fazer aqui, então, um pequeno teste. Vamos pegar uma tabela aleatória aqui, ó. Customers. Vamos executar ela aqui. A sua origem, né? Que é a instância iniciada. Vamos pegar aqui Customer ID 1 a 1, por exemplo. Né? Olha só. Customer ID igual a 1. Temos esse component name aqui. Contact name igual a Maria, né? Beleza. Vamos pegar essa mesma query aqui. Vamos executar no Azure SQL Database. Olha só. É a mesma coisa, né? Contact name é Maria, Salles. E a mesma coisa que estava lá. Beleza, pessoal? Bem, vamos mostrar aqui uma pequena diferença para vocês, né? Vamos lá sobre os preços, né? Que é o que importa para a gente. Olha, eu fiz uma pesquisa aqui, né? Até muito tempo atrás. No caso do cliente lá, tá, pessoal? Só vocês saberem, está pagando em torno de 7 na instância gerenciada. A gente fez um comparativo. Ele ia ter ali no Azure SQL Database, claro, diminuindo um pouco, né? Algumas coisas, né? Mas o equivalente, né? O que ele teria do Azure SQL na instância gerenciada, ele vai ter no Azure SQL Database, o valor deu uma boa diferença, tá? Então aqui só para mostrar para vocês. Sumiu aqui o computador de preço. Bem, tá aqui, beleza, ó. Bem, essa configuraçãozinha aqui que a gente tem, ela é parecida com a configuração aqui, tá do lado. Se você pode ver aqui, ela tem aqui ó, 4V Core, né? Mesma configuração, basicamente. Aqui tá com 3 anos, aqui tá com 3 anos, aqui seria uma instância reservada, né? Então uma sai em torno de 5.000 e a outra sai em torno de 9.000, né? Então a diferença é grande, beleza? Então aqui do lado, só para mostrar para vocês aqui, a instância gerenciada do Azure, beleza? Vocês não conseguem ver, né? Aqui vai ficar melhor. Instância gerenciada. E aqui é o banco de dados do Azure, né? O Azure SQL Database. Ok, pessoal? Bem, espero que vocês tenham gostado de uma demanda até que simples, né? Simples assim, né? Depois que você aprende a fazer. Que até você descobrir algumas coisas, como por exemplo, o erro que pode dar se você não atribuir uma permissão ou outra, né? Verificar com sua equipe de infra e as portas, né? Talvez você usar uma VPN.
Até você descobrir tudo isso daí, vai um pouquinho de tempo. Mas em resumo, essa foi a demo. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida aí podem me chamar no meu LinkedIn, no meu blog. Tem um blog, tá ali, falo bastante de SQL nesse blog. Tem um canal no YouTube, onde eu falo também ali sobre SQL Server voltado para o Azure. É um canal mais voltado para Cloud, mas tenho falado bastante de SQL Server 2022. Todos os temas relacionados ao SQL Server, que é a minha paixão. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um abraço.